Durante décadas acreditamos que finalmente entendíamos como o universo funcionava, mas agora algumas das medições mais precisas já feitas estão mostrando algo impossível. O universo parece não concordar consigo mesmo, e o mais assustador é que os cientistas não sabem se encontraram um simples erro ou se descobriram que as regras do cosmos são incompletas. Lambda CDM. Por quase um século, os cientistas construíram um dos modelos mais bem-sucedidos da história da física, e ele explica como o universo nasceu, como galáxias se formaram e por que o espaço continua se expandindo. E esse modelo é chamado de Lambda CDM. Ele funciona tão bem que parecia ser praticamente o manual de funcionamento do universo, mas existe um problema. Quando os cientistas começaram a medir o cosmos com uma precisão nunca vista antes, algumas partes desse manual começaram a apresentar resultados diferentes, como se duas páginas de um mesmo livro contassem histórias incompatíveis. E uma das maiores diferenças está em algo que parece simples: a velocidade que o universo está se expandindo. Tensão de Hubble. Imagine que você queira descobrir a velocidade de um carro. Você poderia olhar para o motor, calcular a sua potência e prever a sua velocidade. Ou poderia simplesmente usar um radar na estrada e medir isso diretamente. Os cientistas fizeram algo parecido com o universo. O método olha para o passado extremamente distante. Ele analisa uma espécie de fotografia bebê do universo. A radiação cósmica de fundo, uma luz que viajou por bilhões de anos até chegar a nós, e a partir dela, os cientistas calculam como o universo deveria estar se expandindo hoje. Mas existe outro método. Eles observam objetos próximos, como estrelas específicas e explosões de estrelas, e medem diretamente a expansão atual. O problema disso, os dois métodos não chegam exatamente ao mesmo resultado. Existe uma diferença, e essa diferença ficou conhecida como tensão de Hubble. Durante algum tempo, muitos cientistas acreditaram que isso seria apenas um problema de medição. Talvez algum erro escondido estivesse distorcendo os resultados. Mas quanto mais precisos ficaram os equipamentos, mais difícil ficou de minorar a diferença. E quando um problema sobrevia, mesmo depois de várias verificações, a pergunta muda. Não é mais, será que medimos errado? Mas sim, será que existe algo errado com a nossa compreensão do universo? E esse não é o único mistério. Quando o telescópio espacial James Webb começou a observar o universo primitivo, ele encontrou algo inesperado. Galáxias extremamente distantes, muito brilhantes, muito organizadas, muito maduras para uma época em que, segundo alguns modelos, elas deveriam ainda estar começando a se formar. Era como encontrar uma cidade enorme em uma época em que você esperava encontrar apenas pequenas vilas. E isso causou uma enorme discussão. Será que o universo conseguiu formar estruturas muito mais rápido do que imaginávamos? Ou será que os modelos sobre como as primeiras galáxias nasceram precisam ser revisados? Mas existe um detalhe importante. Essas galáxias podem não estar quebrando a cosmologia, elas podem estar revelando que ainda entendemos pouco sobre como as estrelas e galáxias realmente se formaram. E essa diferença é fundamental, porque às vezes o problema não é nas regras do universo, mas na nossa interpretação delas. A falha invisível do universo. Porém, outro mistério pode ser ainda mais profundo. A expansão do universo está acelerando, e a explicação mais aceita para isso é uma coisa chamada
energia escura. O problema disso, nós não sabemos exatamente o que ela é. Ela representa uma das maiores partes do universo, mas continua sendo uma das maiores incógnitas da ciência. Durante muito tempo, os cientistas assumiram que ela era constante, uma espécie de força invisível empurrando o universo para se expandir cada vez mais rápido. Mas novos estudos começaram a levantar uma possibilidade. E se a energia escura não for exatamente constante? E se ela estiver mudando com o tempo? Se isso for confirmado, a consequência seria enorme, porque a energia escura não é apenas um detalhe. Ela influencia o destino de todo o universo. Ela afeta como galáxias se afastam, como estruturas cósmicas crescem e até como interpretamos a história completa do cosmos. Uma pequena mudança nesse componente invisível poderia obrigar os cientistas a reescrever partes inteiras da cosmologia. Mas talvez a parte mais surpreendente seja esta. A ciência não está em crise porque descobriu que o modelo atual está errado. Ela está em crise porque o modelo atual funciona bem até demais, mas parece estar escondendo alguma coisa. É como uma máquina que funciona perfeitamente durante anos, até que você percebe pequenos sons estranhos vindo de dentro. Ela ainda funciona, mas existe uma peça que você não entende completamente, e agora os cientistas precisam descobrir. Esses sinais são apenas ajustes necessários ou são pistas de uma realidade mais profunda que ainda não conhecemos? Porque se essas anomalias forem confirmadas, a mudança pode ser maior do que uma simples correção. Poderemos estar diante de uma descoberta de novas partículas, novos campos de energia, novas formas de entender a gravidade, ou até uma nova teoria capaz de substituir parte da visão atual sobre o universo. Grandes evoluções da física sempre começaram assim, com algo que não se encaixava. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Se o universo está realmente quebrando as regras que criamos para explicá-lo, será que estamos diante de um erro nos nossos cálculos? Ou será que o universo sempre foi muito mais estranho do que imaginávamos? Talvez a maior descoberta da cosmologia não seja descobrir como o universo funciona, mas perceber que, durante todo esse tempo, nós ainda não conhecíamos todas as regras do jogo.